Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa série Encontro com Deus, onde nós estamos lendo, entendendo e aprendendo sobre o livro de Provérbios, que é um livro que nos ensina muito sobre sabedoria no lar, sabedoria para a nossa vida, sabedoria para a nossa vida profissional, para a nossa vida financeira, nossa vida conjugal, nossa vida de relacionamentos com as pessoas. Então nós estamos fazendo esta série onde nós estamos lendo este livro para o nosso crescimento. E vamos ler para o nosso crescimento em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 16, 17 e 18 do livro de Provérbios. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar sua sentença. Peso e balança justo pertencem ao Senhor. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva sua vida. Antes da ruína vem a sabedoria, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre da sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o para um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são como a coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então, o que eu entendi desse capítulo, né? Que a gente deve entregar os nossos caminhos ao Senhor, né? E quando a gente confia nele, ele tudo faz, né?
E também que é melhor pouco com Deus do que muito com o diabo, né? Que seriam os rendimentos justos. Também aqui no final, né? Que é melhor ter paciência, porque a paciência é um herói de guerra, e que o cabelo branco é a coroa de honra, porque o cabelo branco fala que a gente chegou no fim da vida, a gente viveu bastante, né? Tá ali recebendo uma coroa, né? E porque se você chegou, porque você teve um pouquinho de sabedoria para chegar até ali, né? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carne e briga. Aqui de novo falando, melhor pouco com Deus do que muito com o diabo. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha e entre os irmãos que terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova o coração. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. Mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Então aqui fala, né, que a alegria dos pais é ver o filho dos filhos, né? E a glória dos filhos é você ter seus pais ali, né? Até a sua vida adulta, né? Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal. Por isso o mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Então, assim, eu sou muito dessa, assim, começou a discussão, faz cara de paisagem, finge que não é com você, deixa o outro achar que ele tem razão, né? O Senhor detesta quem justifica o ímpio, e quem condena o justo, ele detesta, tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Quem não tem juízo que se compromete ficando por fiador do seu próximo. O livro de Provérbios fala muito sobre a gente não ser fiador de ninguém. Já várias vezes passou um trecho assim, né? Quem ama a discórdia ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita subornos secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. Quem controla suas palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Né? O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo. Com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas e fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda.
Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. O lábio do tolo entra na discussão, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A boca do tolo. Então o tolo ele mesmo se destrói, né? Então a importância aí da gente às vezes ficar calado, né? As palavras do difamador são como comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Terra forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Por isso que a gente tem 2 ouvidos, né? 2 orelhas, para ouvir mais, falar menos. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas do castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Esse trecho, né, que a morte e a vida vem do poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Aqui eu entendo que do poder da palavra, do poder da gente acreditar em coisas boas. Quem só fala maldade, só fala futricagem, só fala palavrão, só fala coisa ruim, essa pessoa ela vai viver na coisa ruim, porque ela está atraindo para ela aquilo ali, né? Então a gente tem que observar, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente escuta, a música que a gente escuta, o que a gente assiste na televisão, né? Aqueles programas que eu falo que escorre sangue, né? Que os nossos pais, né, gostam muito de assistir isso, né? Aqueles telejornais. Então, tomar muito cuidado, né, com o que a gente ouve e principalmente com o que a gente fala, né? Eu tinha uma vizinha que morava aqui do lado que era o dia inteiro proferindo palavra de maldição para as crianças dela. Era o dia inteiro xingando as crianças de burro, de idiota, você não sabe fazer nada, você não sabe falar nada, né? E nossa, como eu daqui orava por aquelas crianças, porque eu falava assim, essa mãe não profere uma palavra de bênção, só palavra de maldição. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então ao acordar, depois que você orar, agradecer a Deus pela noite de sono, agradecer pelo dia que amanhece, pelo ar que você respira, profira palavras de bênção, né? Hoje o meu dia vai ser bom, hoje a minha agenda vai estar cheia, hoje eu vou trabalhar bastante, meu dia vai ser produtivo, meu dia vai ser uma bênção, eu vou ser uma bênção na vida das pessoas. Eu agradeço pelo dinheiro que eu tenho na minha conta, o dinheiro que vem até mim, pela saúde que eu tenho, pela minha família feliz. Então, profira palavras de bênção, né? Então, se a palavra diz que do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto, né? Então, qual que é o fruto que eu quero comer? É fruto de bênção ou é fruto de maldição? Então, só profiram palavras de bênção. Palavra de bênção para os seus filhos. Palavra de bênção para o seu marido. Palavra de bênção para você, né? Então, se sua criança derrubou uma coisa no chão, quebrou, ela não fez isso de propósito. Faz ela catar. Mas não xinga seu filho, não briga com a criança, porque ela não fez aquilo de propósito, né? Ensina que tem que tomar cuidado e tal, né?
Então, assim, isso daqui é uma palavra que, né, eu pego muito pra mim, assim, de só palavra de bênção, pensamento de bênção, palavra de bênção, músicas de bênção, programas que te exaltem, que te levam a algum lugar, né? Não coisa ruim, né? Eu não gosto de filme de guerra, eu não gosto de filme de Hitler e eu não gosto de filme de escravidão. Não gosto de assistir esse tipo de filme. Gosto de falar que televisão tem que ser entretenimento, coisa boa, divertida, né? Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Então aqui fala, né, que a gente tem amigos que às vezes é mais chegado do que alguém da nossa família, né? Muito embora a minha melhor amiga seja minha irmã. Mas às vezes a gente tem amigos que é mais chegado do que família nossa, né? Então, o que eu entendi nesses 3 capítulos que a gente leu aqui, né? De novo, sobre não ser fiador de ninguém, sobre o poder da palavra, que aqui falou várias vezes, né? Aqui, ó, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então, palavras, né? Toma cuidado com o que você fala, com o que você pensa, né? Esses dias eu tenho aqui no meu celular o quadro dos sonhos, né? Então eu tenho uma pastinha com algumas fotos dos meus sonhos, das coisas que eu quero que aconteça na minha vida. E já faz tempo já que eu tenho esse quadro, eu vou alimentando ele, às vezes o sonho que eu já realizei eu tiro, né? E esses dias, um dia eu vou contar meu testemunho para vocês da minha morte. Mas depois da minha morte, eu botei na minha cabeça que eu ia correr, que eu ia conseguir correr. Porque eu sempre achei bonito quem corria, mas eu nunca consegui correr. Eu corria 30 segundos e já estava botando os 2 pulmões para fora. E esses dias eu olhando o quadro dos sonhos, tinha lá uma mulher correndo no meu quadro dos sonhos. Eu falei, olha, e agora eu já consigo. Participei de 2 corridas de rua já, a corrida do batom aqui em Guarulhos e uma outra corrida. E estou treinando para conseguir pelo menos chegar na São Silvestre. Não digo que eu vou correr tudo, mas chegar pelo menos eu quero chegar, né? Então, o quadro dos sonhos, o que é? São palavras que você está proferindo para a sua vida, né? De coisas que você quer, né? E de coisas que você vai pedir para Deus, né? Para Ele fazer a vontade dele na sua vida. Então, o que eu aprendi sobre o poder da língua, que falou várias vezes, falou mais uma vez sobre não ser fiador de ninguém, falou aqui pra gente colocar tudo nas mãos do Senhor, né? Confia nele e ele tudo fará, né? Falou sobre justiça várias vezes, que a gente deve ser justo, né? Pra gente não incitar o ódio, pra gente, né? Buscar a sabedoria, buscar se alimentar da sabedoria. Então, tudo isso, o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria, né? E é isso que eu ando buscando, pedindo para Deus, né? Para Deus me dar a sabedoria dele. Porque se eu tiver sabedoria, eu vou saber sair de qualquer enrascada. Eu vou saber me direcionar para os caminhos que ele quer que eu me direcione. E se você gostou deste capítulo, curta, comenta e compartilha. E até o próximo episódio.